E agora então vamos para o nosso estudo desta noite, que como nós havíamos programado, hoje o último estudo de escatologia, pelo menos na sequência que nós demos nesses últimos 7 meses. E como eu falei, repito outra vez que quem não perdeu pode ter tranquilidade que você tem um básico em escatologia. E hoje então nós vamos concluir esta sequência e, permitindo Deus, então, semana que vem, quinta-feira que vem, nós vamos voltar para a doutrina da igreja. E dentro de doutrina da igreja nós estávamos estudando as cartas de Apocalipse. E nós vamos voltar aonde nós paramos e vamos então retomar a doutrina da igreja. Hoje, porém, eu quero falar sobre sinais da vinda de Cristo. Sinais da vinda de Cristo. Esse é o título da mensagem de hoje. E para isso, nós vamos ler Mateus, capítulo 24, do 3 até o 14. Mateus, capítulo de número 24, do 3 até o 14. Diz a palavra do Senhor: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Oremos mais uma vez. Bondoso Pai, receba a nossa gratidão mais uma vez, por ler a palavra, por orar, por fazer tudo o que fizemos até aqui. Obrigado pelo período de oração que antecedeu a abertura do culto. Obrigado, Senhor, pelos cânticos. Obrigado, Senhor, pelos avisos da Tua obra. Senhor, por podermos mais uma vez poder interceder pelos Teus servos que foram ordenados ao santo ministério e foram dados à Tua igreja. Pai, nós cremos que eu, pastor Isaac, pastor Rodrigo, pastor Benhur, somos presentes à igreja. É a demonstração do teu amor pela igreja, o teu cuidado pela igreja. Por isso o Senhor nos dá a igreja, Pai. Por isso nós te adoramos. Eu também quero celebrar, Pai, celebrar 4 anos pregando neste altar, 4 anos sendo exemplo para este rebanho, Senhor. Obrigado pela boa responsabilidade que eu tenho de ser exemplo dos fiéis. Que bom, Deus, é apacentar o teu povo segundo o teu coração, Pai. Oh Deus, que bom é poder dirigir a tua igreja aqui na terra de acordo com os princípios do reino dos céus e de acordo com a tua palavra. É o que vou fazer mais uma vez esta noite.
ensinar o teu povo a tua palavra, para que nós não venhamos de maneira nenhuma esquecer que estamos vivendo os últimos dias. Pai, ajuda-nos a vivermos como quem está percebido, como quem tem azeite de reserva, como quem aguarda o noivo com grande expectativa, como alguém, Senhor, que está vigilante, está sóbrio, está de pé na tua presença, com a grande expectativa do arrebatamento da igreja. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra enche a nossa alma de gozo. A tua presença, Senhor, fortalece o nosso espírito. E na força do Senhor e na alegria do Senhor, nós vamos até o fim, porque quem perseverar até o fim, como lemos, será salvo. Obrigado, Senhor. Amém. Muito obrigado, meus irmãos que estão aqui no templo. Sentem-se, vocês já estão um bom tempo de pé. Glória a Deus. E vamos então estudar sinais da vinda de Cristo. Hoje nós não vamos ler muitos textos, tá bom, irmãos? Eu acredito que ao longo desses 7 meses nós lemos bastante textos bíblicos e você sabe que as afirmações que eu vou fazer hoje, elas são afirmações fundamentadas na palavra. Então hoje vai ser um estudo bíblico com menos leitura bíblica. Eu acredito que de todas as ministrações de escatologia, essa vai ser aquela que nós vamos abordar menos leituras bíblicas. Mas eu queria falar sobre alguns sinais importantes que a gente precisa estar ligados, atentos, e assim, lembrando destes sinais, nós podermos então fortalecer a nossa expectativa pela vinda do Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora do arrebatamento da igreja, mas como o Senhor não faz nada sem avisar os seus servos, antes Ele nos deixou sinais, Ele nos deixou, aspas, pistas, através da sua palavra, para que aqueles que atentam para a palavra, atentam para as escrituras sagradas, temem ao Senhor, buscam ao Senhor em oração, o Senhor então possa direcionar estas vidas para a partida para a eternidade. A gente está a caminho da eternidade. E mais do que isso, nós estamos a um passo da eternidade. A qualquer momento a gente pode entrar na eternidade, seja pelo arrebatamento da igreja ou da forma mais comum desde que a igreja foi fundada, através da morte. A morte nos projeta para a eternidade e ninguém escapará da eternidade. Todos nós viveremos na eternidade. Todos os seres humanos estarão vivos na eternidade. A maioria longe de Deus. A minoria com Deus na Jerusalém celestial, no céu. Então, nós precisamos cuidar para que nós estejamos entre esta minoria que estará com o Senhor nas mansões celestiais. E o Senhor quer que nós, enquanto não morremos, ou enquanto não sejamos arrebatados, Ele espera que a gente cumpra o que Ele disse quando foi questionado. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E vamos ver que esta situação de querer saber quando o Senhor vem, não é nova. Não é nova, não é uma preocupação tão somente nossa.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 6 a 8, diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Observem o Senhor, observem os irmãos, que o Senhor, questionado acerca do seu retorno, ele faz com que a igreja, que teria uma caminhada na terra, e essa caminhada já vai para quase 2000 anos, que essa caminhada tivesse um foco. Qual deve ser o foco principal da igreja? Testemunhar acerca do reino dos céus, acerca da obra da igreja na terra, acerca da obra de Jesus. E fazendo isso, nós temos a melhor maneira de esperar Jesus voltar, ou de se preparar para a morte. Qual é a melhor maneira de se preparar para a eternidade? Cheios do Espírito Santo, testemunhar o que o Senhor mandou nós testemunhar. Amém? Essa é a melhor maneira de se preparar para a eternidade. Estar envolvidos, estar comprometidos com a obra maravilhosa de Deus. E esse mesmo Espírito que nos dá poder para a gente testemunhar, esse mesmo Espírito também testifica no nosso coração que Jesus Cristo breve vai voltar. Ele tem dado esse testemunho no teu coração, ou só acontece isso comigo? Tem testemunhado no teu coração? Você tem uma expectativa de que Jesus vem breve? Amém. Eu tenho essa expectativa. Eu trabalho para Jesus como se ele fosse vir daqui a 100 anos, mas eu espero ele voltar hoje. O dia não terminou ainda, então eu espero ele voltar hoje. Amanhã vou esperar ele também. E enquanto eu viver, eu vou esperar Jesus trabalhando para ele, fazendo com que o seu reino avance aqui na terra, porque foi para isso que fomos chamados. Muito bem, dito isto, feita esta introdução, então eu quero pensar em alguns sinais, e eu quero lembrar de um grande sinal de que Jesus Cristo vai voltar logo. E este sinal, ele se refere a Israel. O retorno dos judeus para a terra da promessa é um grande sinal da volta de Jesus. Se não, vejamos. Os judeus, quando ameaçados de que o imperador Calígula fosse colocar a sua estátua no templo de Jerusalém, eles fizeram uma grande resistência contra esta atitude do imperador, de querer colocar uma estátua com o seu rosto, com o seu busto, com o seu corpo dentro do templo de Jerusalém. E os judeus não aceitaram isso. Então houve anos de conflito entre os judeus e os romanos, até que o general Tito, com 100.000 soldados, invadiram Jerusalém e destruíram a cidade de Jerusalém, especialmente o templo de Jerusalém, o templo de Deus. E se cumpriu então a palavra de Jesus, quando, chorando e olhando para o templo do Monte das Oliveiras, ele disse: não ficará pedra
sobre pedra sem que seja derribado. E no ano 70, houve então essa grande destruição que os romanos fizeram ao templo de Jerusalém, à cidade de Jerusalém, e a partir dali os judeus foram expulsos da terra. E desde o ano 70 até 1948, faz as contas, são quase 1900 anos em que os judeus estiveram espalhados pelo mundo. E mais do que isso, mais do que estar espalhados pelo mundo, por um período de aproximadamente 12 anos, que foi o período de ascensão de Adolf Hitler. Adolf Hitler desejava exterminar todos os judeus da terra. Graças a Deus que o Senhor tocou no coração da Inglaterra, para que os ingleses não aceitassem que esse massacre fosse feito contra os judeus. E a postura dos ingleses de ir contra o desejo de Adolf Hitler provocou então a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi um período terrível para a humanidade, mas principalmente para os judeus, quando 6 milhões de judeus foram cruelmente assassinados de uma maneira brutal, desumana, né? E terminada a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus estão massacrados, estão praticamente exterminados, os poucos judeus ficam sem eira e nem beira, mas o Deus da Bíblia, o Deus das promessas, imediatamente após o término da Segunda Guerra Mundial, faz com que as nações se unam para decidir o que fazer com esse povo tão sofrido, tão judiado como os judeus. Então o que acontece? Eles aguardam durante 9 meses, desterrados, sem esperança, com lamento, até que chega o dia em que as Nações Unidas decidem, no dia 14 de maio de 1948, proclamar Israel uma nação e entregar a eles um território aonde eles poderiam erguer a sua bandeira, cantar o seu hino e a partir dali poder ter um lugar para chamar de seu. Aleluia! E foi exatamente isso que aconteceu, conforme a promessa de Amós. Amós disse que Israel que seria desterrado da sua terra e espalhado pelas nações. O profeta disse: eles serão trazidos de volta à sua terra e serão ali plantados para nunca mais sair. Glorificado seja o nome do Senhor. E sabe qual é que é o grande desejo de cada judeu que está espalhado pela terra? O grande desejo, o sonho de todos os judeus espalhados pelo mundo é voltar para Israel. E sabe o que está acontecendo? Isso está acontecendo numa velocidade extraordinária. Daqui um pouquinho eles já serão 10 milhões de judeus plantados na sua terra. E sabe o que isso diz para nós? A figueira floresceu. A figueira floresceu. E Jesus não poderia voltar à terra sem se cumprir a promessa do retorno dos judeus para a terra da promessa. Agora ele já pode voltar, sim ou não? Claro que sim. Os judeus estão aguardando o Messias. Eles estão clamando pelo dia em que o Messias vai voltar de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro grande sinal de que Jesus vai voltar breve é de que Israel precisava voltar para a sua terra. Precisava hastear a sua bandeira, cantar o seu hino e ser reconhecido pelas nações como uma nação. E Israel não só é reconhecida
pelo mundo como uma grande nação, como é respeitado pelo mundo todo como um povo distinto na terra. Quem faz isso? Quem faz isso? O Deus Todo-Poderoso. Se você pode louvar o Senhor, louve ao Senhor. Aleluia. O segundo sinal muito importante da volta de Jesus tem muito a ver com o livro de Daniel. No livro de Daniel nós encontramos uma revelação extraordinária que tem a ver com a política mundial. A partir de Daniel, Deus revela para ele como seria a política para todos os séculos futuros. E aí então, Nabucodonosor sonha com a estátua. E ninguém consegue interpretar o sonho dele. Quando todos estão para ser mortos, então Daniel clama ao Senhor, pede misericórdia ao Senhor. E o Senhor então revela a Daniel o significado daquele sonho. E o significado daquele sonho tinha a ver então com a área política, porque ele vai revelar especialmente os pés da estátua. A cabeça, peito, braços, tronco, pernas já se cumpriram. Ao longo da história, nós já conhecemos o que significava cabeça, Babilônia, o que significava peito e braços, Medo-Persas, o que significava tronco, a Grécia, e o que significavam as pernas, o Império Romano. O império mais longo de todos era o Império Romano. Tudo isso já se passou, mas um detalhe: os pés da estátua. Ali está a grande profecia para os nossos dias. Ele viu os pés da estátua, e os pés da estátua eram de ferro e de barro ao mesmo tempo. Ele viu ferro e barro, e ele viu também uma pedra muito grande, poderosa, que descia do céu e batia contra aquela estátua e derrubava aquela estátua por terra. E nós sabemos, pela visão profética, pelo ensino das Escrituras, que essa pedra é Jesus Cristo, que virá outra vez para estabelecer o seu reino mileniar aqui na terra. Glória a Deus, glória a Deus. Além disso, além de Daniel revelar o ressurgimento do Império Romano, na estátua de Nabucodonosor nós temos a revelação do ressurgimento do Império Romano. Ele também viu 4 animais. E ele viu que um dos animais destruía todos os outros. E desse animal surgiam 10 reinos. E desses reinos emergia um que comandaria todos esses reinos. O que Daniel viu? Ele viu a União Europeia. Há quanto tempo ele viu isso? Há 2.500 anos atrás, Deus mostrou para Daniel a União Europeia. Falar em União Europeia no século passado era doideira. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, países europeus que eram extremamente conflitantes. Mas eu pergunto para vocês, a União Europeia é uma realidade ou é uma utopia? Realidade ou utopia? E nem tão recente. A União Europeia já existe há tantos anos que já tem gente querendo sair dela, que foi a Inglaterra, que acaba de aprovar, a saída do mercado comum europeu.
O que nós temos no mercado comum europeu? Nós temos a iniciativa de se criar um governo único. Juntar forças, juntar nações para se estabelecer um governo forte. Eles têm uma moeda, a mais forte da terra. Eles têm o euro. Eles têm um exército que a qualquer momento, estabelecido em convenção, pode se unir para enfrentar qualquer tipo de inimigo. Todos que assinaram o Tratado da União Europeia, do Mercado Comum Europeu, podem constituir a qualquer momento um exército fortíssimo e poderosíssimo. E pasmem vocês, esse mercado é extremamente dependente de um clube chamado Clube de Roma. Você nunca leu sobre o Clube de Roma? Você nunca estudou sobre o Clube de Roma? Eu faço um apelo a você. Hoje em dia, com a tecnologia barbada, vai lá e digita Clube de Roma e estuda sobre o Clube de Roma, que foi a base para o surgimento do mercado comum europeu. E esse mercado está debaixo da égide deste império que vai ressurgir, chamado Império Romano. Quando é que nós tivemos pinceladas do ressurgimento do Império Romano? Por favor, estude sobre Mussolini. 20 anos de ditadura. Um homem pau-ferro que comandou a Itália durante 20 anos debaixo de uma ditadura extraordinária. Não estou falando de 400 anos atrás. Não estou falando de 200 anos atrás. Eu estou falando de algumas décadas atrás. Estude sobre Mussolini na Itália e você vai entender um pouquinho do ressurgimento do Império Romano. Sabe o que ele fazia o povo dizer que ele era? Que ele era o imperador. Ele queria ser tratado como um deus. Ele queria ser tratado nos mesmos moldes de quando Adolf Hitler, no começo da sua liderança, dizia para o povo levantar a mão e dizer que Deus era o Senhor. Mas depois da tentativa de assassinato de Adolf Hitler, ele se levanta com tudo e a partir dali Deus é tirado do caminho e o povo tem que dizer que Ele é o Senhor. Então as pessoas diziam Heil, que é um cumprimento a Ele como um imperador. E aí, meus irmãos, o que a gente percebe com a caminhada dos blocos comuns em todo o mundo? A gente percebe um movimento político no mundo inteiro que se une através dos seus blocos. Mas o que é muito, mas muito interessante é a aceitação do povo. A aceitação do povo para o sistema de governo totalitário. O sistema de governo absoluto, não democrático. Eu sempre lembro, os irmãos, quando a gente está orando sobre o Brasil, eu sempre lembro, não vamos esquecer que na última eleição, 2 aninhos atrás, 50 milhões de brasileiros queriam no Brasil um sistema de governo totalitário. Não vamos esquecer que a nossa vizinha Argentina escolheu ser governada por um sistema de governo totalitário. Não vamos nos esquecer que há poucos dias
A Bolívia decidiu trazer Hugo Chávez de volta. É ele, Hugo Chávez? É o ex-presidente da Bolívia? Evo Morales. Eu vi que meu cérebro, o Tico falou pro Teco, opa, não é Hugo Chávez. O Chávez é Venezuela. Mas eu vou falar da Venezuela também. Evo Morales, assim que o presidente for estabelecido como presidente da Bolívia, recém-eleito, poucos dias atrás, Evo Morales está voltando para a Bolívia. Quem é Evo Morales? Ditador. Chile está de cabeça para cima. O que eles estão querendo? Cabeça para baixo. Boa, Hélida. O Tico às vezes fala e a Teca ajuda. Cabeça para cima, cabeça para baixo. Eu estou falando de América Latina. Alguém consegue botar a mão contra a Bolívia? Alguém consegue colocar a mão na Venezuela? Por quê? Por que ninguém resolve a miséria que os venezuelanos estão vivendo? Por quê? Diga Moscou e Pequim. Por causa de Moscou e Pequim, ninguém ousa levantar a mão para tirar a Venezuela da miséria que estão. O que é isso? É a política que Daniel viu nas revelações que ele teve do Senhor, da estátua de Nabucodonosor e daqueles 4 animais. O mundo está sendo preparado para um ditador mundial. Terceiro sinal da volta de Cristo, o surgimento do anticristo. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo, aquele que o profeta Daniel viu saindo daqueles 10 que vão confederados formar a União Europeia. Que nacionalidade tem o anticristo? Vocês sabem que eu nunca me posicionei. Qual foi a certeza que eu dei para vocês? É que ele vai se levantar na Europa. E se alguém lembra, eu até arrisquei a cidade onde ele vai estabelecer seu governo. Você lembra? Lembra? Se não lembra, todas as mensagens estão gravadas. Você vai lá no AD Vacaria, né, o nosso canal oficial, e volta a assistir as mensagens e você vai lembrar que eu nunca disse qual é a nacionalidade do anticristo. Mas eu sempre afirmei que ele se levanta na Europa e que ele vai ter uma sede de governo. E esta sede, eu disse que é uma capital de um país. E alguns aí já sabem. E os que não sabem e têm interesse, é só pesquisar, porque eu mostrei, inclusive, contextos bíblicos. Então, este grande líder mundial que vai se levantar desta confederação de 10 reinos, que é o mercado comum europeu, ele vai ser um grande líder mundial. Característica que Daniel diz que ele tem: oratória. Ele tem uma boca enfeitiçadora e hipnótica. Quando o anticristo falar, irmãos, o mundo vai se curvar ao seu discurso. Ele vai ter um discurso enfeitiçador e hipnótico. Vai ser uma oratória impressionante, com uma mensagem de unificação do mundo. E principalmente de resolução dos problemas da humanidade. Por exemplo, o anticristo vai resolver o problema das drogas. As famílias vão amar um líder que resolve o problema das drogas? Com certeza.
Só para dar um exemplo do que ele vai fazer. Mas ele vai promover uma justiça social. Ele vai diminuir as diferenças entre ricos e pobres. Ele vai resolver problemas básicos da vida humana. Mas ele vai fazer tudo isso com boca de ferro. Disse Daniel que ele vai ter cara dura. Cara dura. A face dele vai ser dura. A gente, se você observar alguns discursos e algumas fotos de Adolf Hitler, você vai mostrar que, apesar de o povo amar, ele tinha um olhar e uma expressão facial terrível. Porque Satanás sabe fazer muito bem isto. Então ele vai com crueldade disfarçada de paz e amor. Pegou? O anticristo vai com crueldade disfarçada de paz e amor. Ele vai liderar o mundo e ele vai promover uma unidade, mas debaixo de um governo totalitário. O governo do anticristo não será democrático. Portanto, o mundo tem que crescer em relação a uma aceitação de um mundo mais totalitário. Está acontecendo isso, sim ou não? Por mais que a gente não queira, e por mais que a gente ore sobre isto, o coração do homem está sendo inclinado aos governos ditatoriais. Dá para dizer também Maranata, né? Dá para dizer Maranata, porque o que eu estou falando, se você perceber, eu logo no começo ainda falei de sinais que a igreja veria. Mas, por exemplo, agora eu estou falando de uns sinais que a igreja vai ver de onde? A igreja vai ver o anticristo do céu. A igreja não está mais aqui quando o anticristo se levantar. Na verdade, o Espírito Santo e a igreja estão detendo o anticristo. A hora que o Senhor tirar o Espírito Santo e a igreja da terra, o anticristo se levanta. Por isso, é possível que o anticristo já esteja andando de avião por aí. É possível que o anticristo já tenha comprado ternos em Nova York. Já more numa mansão em Dubai. É possível, irmãos, que o anticristo já esteja vivo por aí. Então, vamos estar atentos, porque Jesus vai voltar. Quarto sinal que é importante que a gente lembre, é que o mundo precisa de uma religião única. Então, levanta-se no mundo, através de uma visão do Clube de Roma, uma filosofia. Qual o nome da filosofia? Ecumenismo. Esta é a filosofia religiosa do Clube de Roma. Ecumenismo, ou seja, unificação das religiões. Eles têm trabalhado nesse sentido e eles têm logrado êxito, sim ou não? Claro que sim. Porque os seres humanos, por ignorância bíblica, por desprezo à palavra de Deus, a humanidade está desorientada espiritualmente. O que a humanidade está? E isso é necessário para que a filosofia do ecumenismo abrace a humanidade. Por quê? Porque a ideia é a seguinte: independente da sua religião, independente da sua espiritualidade,
creiamos todos numa força cósmica única, creiamos todos num ser superior único. Então não importa se você é muçulmano, se você é hinduísta, se você é budista, se você é cristão, se você é esotérico, não importa. Vamos crer todos nesta força universal, neste Deus universal que abraça toda a humanidade e chama todos de filhos, e logo todos somos irmãos. Sim ou não? Não. Todos somos criaturas. Filhos de Deus só é quem recebe a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porque se existe só um Deus, vírgula, existe só um mediador entre Deus e os homens. O seu nome é Jesus Cristo. E eu te convido para adorá-lo. Eu te convido para exaltá-lo. Eu te convido para glorificar o seu nome, porque ele é o único e suficiente Salvador. Mas o Papa tem sentado com muçulmanos? Tem. O Papa tem sentado com as religiões afrodescendentes? Tem. O Papa tem sentado com os budistas? Tem. A Igreja Católica Apostólica Romana tem abraçado as outras religiões? Sim. Inclusive, muitas igrejas históricas evangélicas estão se curvando à filosofia do ecumenismo. E certamente fazem Martinho Lutero se mexer lá no túmulo. E estou falando isso porque sábado é o dia da Reforma Protestante. Quantos anos? 503 anos da Reforma Protestante. Aqui no Brasil, o dia do Evangelho. Amém? Dia 31 de outubro, dia do Evangelho, o dia da Reforma Protestante, glorificado seja o nome do Senhor. Mas o que o anticristo precisa? Ele precisa de um líder religioso. A Bíblia chama ele de falso profeta, aquela pequena besta que emergia das nações. Aquele pequeno chifre, lá em Apocalipse 13, eu não vou voltar lá, eu já dei os textos para os irmãos, nós já falamos algumas coisas, eu só estou lembrando que o anticristo precisa desta mentalidade mundial, de que a humanidade são todos os irmãos independente da sua religião. Sabe por quê? Porque o anticristo será morto. Ele vai passar por um atentado. Atentados que são normais aos grandes líderes mundiais, sim ou não? John Kennedy levou um tiro fatal quando num desfile, num carro aberto, ao lado da sua esposa, foi atingido de forma certeira. Kennedy. Quantos? O Papa quase foi assassinado. Bolsonaro, um exemplo brasileiro recente. Então, atentados contra grandes líderes é uma coisa extremamente normal. E o anticristo sofrerá um atentado. E quem fizer o atentado vai lograr êxito, vai matar ele. Só que aí o falso profeta vai ressuscitar. E quando o anticristo ressuscitar, meus irmãos, e o falso profeta e o anticristo fizerem fogo cair do céu, sinais e prodígios na terra, então ele vai se declarar Deus. E quando ele se declarar o Messias, o que vai acontecer? O quinto sinal tem a ver com a reconstrução do templo de Jerusalém. Por quê? Porque quando o anticristo
se declarar Deus, ele vai querer que a sua imagem, ele vai governar de uma cidade, mas ele vai querer que a sua imagem seja colocada dentro do templo dos judeus. O que os judeus vão fazer? O que fizeram há quase 2000 anos atrás. Eles vão entrar em guerra. Porque o judeu pode ter o defeito que tiver, mas eles só adoram a Deus. Só adoram a Deus. Eles pagam alto preço por isso, mas eles só adoram a Deus depois que Deus os castigou terrivelmente. Eles aprenderam essa lição. Então, quando o anticristo quiser colocar no templo de Deus o seu trono, o seu altar, a sua imagem, e pedir para que o mundo o adore, os judeus não vão aceitar. E aí vai começar o período mais difícil da grande tribulação. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a reconstrução do templo. Qual o problema da reconstrução do templo? A Doma Dourada. Está lá a mesquita, com aquela imponência. Debaixo daquela cúpula dourada, segundo os árabes, está a pedra onde Abraão ia sacrificar Isaque. E mais importante do que isso para eles, é que foi desta pedra que Maomé foi assunto aos céus. Então eles não negociam o lugar. O lugar mais caro e mais disputado do mundo, você sabe onde é que está? Está em Jerusalém. Está em Jerusalém. Ali naqueles poucos hectares, está o lugar mais caro e mais disputado do planeta Terra. É ali que tem que reconstruir o templo. Para isso, meus irmãos, já existe um grupo que foi designado para cuidar da reconstrução do templo. E esse grupo, bem pertinho ali daquela mesquita, bem pertinho da Doma Dourada, eles estão cuidando para que aquele local seja um local onde em pouquíssimo tempo o templo seja reerguido. Eles já têm tudo preparado. Os ofícios sacerdotais, os sacrifícios, as peças, o recurso financeiro para a edificação do templo, as medidas precisas do templo, porque eles vão reedificar o terceiro templo. Quando Jesus voltar à terra, ele vai entrar no terceiro templo. E ele vai entrar por uma porta que foi fechada pelos otomanos em 1530. Qual porta está fechada hoje em Israel? Você vê as imagens por fotos. A porta dourada. A porta dourada está fechada. Os judeus acreditam que o Messias vai passar por aquela porta quando ele voltar à terra. E nós temos certeza que o Messias é Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai passar pelo Hakotel. Aleluia, glória a Deus, e vai dar triunfo para o povo de Deus, o povo de Israel. Estou falando dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. O Instituto do Templo é responsável para cuidar de tudo. E nesse instituto, homens muito bem preparados, tanto na lei, na Torá, quanto no ofício sacerdotal, quanto nos utensílios que vão ser usados no templo, eles têm tudo já preparadinho. Quem é que vai resolver esse problema? O anticristo. O anticristo vai fazer uma negociação entre árabes, radicais, palestinos e judeus, e vai fazer com que os judeus o amem.
porque ele vai entregar aquele local para a construção do templo. Mas, quando ele quiser ser adorado como Deus, vai haver a ruptura e então virá o fim. Sexto sinal, os árabes fazendo aliança com o Reino do Norte. Os árabes fazendo aliança com o Reino do Norte. Haverá, segundo as profecias bíblicas, uma invasão contra Israel vindo do norte. Países vão invadir Israel pelo norte, para que se prepare um evento extraordinário que com ele eu vou encerrar, porque em 5 minutos eu preciso parar. Os reinos do norte irão fazer uma confederação. Primeiro, essa confederação vai brigar com a União Europeia. Gog e Magog vão entrar em conflito. Depois, esse reino do norte vitorioso, sob a liderança do anticristo, vai invadir Israel. E aí, novamente, eu quero citar Pequim e Moscou. Quem vai fazer aliança com os árabes? Os que estão financiando os governos totalitários pelo mundo inteiro. Quem são eles? Chineses e russos. Os chineses e russos vão dar retaguarda para os exércitos do anticristo e pelo norte vão invadir Israel. E aí, meus irmãos, para a gente parar, antes de Jesus voltar a esta terra, vai acontecer a maior batalha de todos os tempos. No vale de Megido acontecerá a guerra do Armagedon. Aleluia! Satanás, junto com todos os seus liderados, sob o governo do anticristo, porque Satanás, o anticristo e o falso profeta formam a falsa e profana trindade. Eles imitam Deus em tudo. E Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos os exércitos que estiverem sob o seu domínio. E eu pergunto, será que um líder pode ajuntar um exército de pecadores? Será que um líder pode ajuntar um exército de pecadores? Sim ou não? Estude sobre a Segunda Guerra Mundial, o que Adolf Hitler fez. Quando as crianças cantavam canções de amor a Adolf Hitler e diziam nas escolas: por Adolf Hitler nós vivemos, por Adolf Hitler nós morremos. Um dos maiores exércitos já montados na terra foi montado por alguém inspirado por Satanás. Esse exército de milhares e milhares de pessoas que têm certeza que vão destruir Israel, vão forçar Israel a reconhecer que ou o recurso vem de cima, ou eles vão perder a batalha. Porque é muita gente, é uma força muito grande contra eles. Mas então se cumprirá a palavra de que eles devem olhar para cima. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Do Senhor, o socorro vem de cima, o socorro vem de cima. Você quer se dar bem na vida? Espere em Deus. Você quer se dar bem na vida? Confie em Deus. Você quer se dar bem na vida? Entrega a tua vida ao Senhor, porque o socorro vem do alto, o socorro vem do alto. E aí o que vai acontecer? Quando Israel estiver cercado e os exércitos de Satanás e do anticristo estiverem contra ele, virá o Senhor forte e poderoso.
o leão da tribo de Judá, que pelo assopro da sua boca vai destruir todos os inimigos e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Isso vai se cumprir, irmãos, queiram os sábios ou não, queiram os entendidos ou não, queiram os cientistas ou não, queiram os ateus ou não, queiram os ímpios ou não, tudo que eu estou falando vai se cumprir, porque está escrito no livro de Deus, no livro das promessas. E onde estaremos nós quando tudo isto acontecer? Estaremos em Jerusalém celestial, na cidade. Ei, o teu coração está lá, o teu pensamento está lá, a tua alma está lá, este é o teu desejo, este é o teu sonho, morar no céu para sempre com Deus. Então vamos nos colocar de pé glorificando o Senhor, glorificando ao Senhor, porque Ele vem forte e poderoso, para nos levar para as mansões eternas, Jerusalém celestial. A nossa pátria está nos céus, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor com entusiasmo, louve ao Senhor com entusiasmo, porque Ele vem buscar a sua igreja. Vamos louvar o Senhor, aleluia. Aleluia. Oh Deus, obrigado pelos sinais. Eles estão diante de nós. O mundo está indo para um beco sem saída. Tu que estás assentado. Aleluia. No trono. Sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo. Aleluia! O seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia, vem Jesus. Maranata, Senhor. ansioso espero. Que dia, que dia. A tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos. Pode ser hoje, hein? Pode ser esta noite. Contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho,
declare Maranata. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Aleluia. Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ó vem, Senhor Jesus. Você pode levantar as duas mãos ao céu, em sinal de entrega. Ei, quem ama o céu, quem quer morar no céu, você pode começar a orar, pode começar a orar. Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir a sua voz. Ei, ore, 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 ore. Deixa eu ver, eu quero ouvir a sua oração também. Começa a orar e dizer que a sua esperança é o céu. O céu, Deus, o céu nos move. Nós somos movidos pelo céu. Nosso tesouro está no céu. Nossa esperança é a tua vinda, Senhor. Aqui somos peregrinos, aqui somos forasteiros. Muitas vezes espetáculos do mundo, escória do mundo, lixo do mundo. Muitas vezes desprezados, zombados, perseguidos, torturados. Mas quem importa, Senhor? Quem importa, Senhor? Se a nossa casa está nos céus, se as mansões já estão preparadas. Oh Deus, obrigado pelo céu. Obrigado pelos sinais tão claros, tão evidentes. E não de hoje. Os sinais estão plantados. O inteligente ser humano não resolve o problema da fome. O inteligente ser humano, enquanto está falando na vacina da cura de uma doença que se transformou numa pandemia, tem que se dobrar para saber que muitos outros vírus ainda virão sobre a terra. E que os dias difíceis estão para chegar. Mas o povo que te ama, o povo que te conhece, o povo que te adora, o povo que te serve, está debaixo da tua potente mão. É por isso, Pai, que eu te exalto, porque para nós, morrer é ganho, é lucro, é vantagem passar da igreja militante para a igreja triunfante. Por isso, Deus, vivos ou mortos, vamos crer em Ti, vamos estar em Ti, e toda a nossa confiança depositada inteiramente no Senhor. Obrigado, Pai, por esse período de escatologia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelas Suas revelações. As Tuas promessas são firmes e elas se cumprem cabalmente. Palavra por palavra Tua não cai por terra. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado também aos vários irmãos e irmãs de Vacaria que estiveram conosco, de Inhacorá.
Balneário Pissarras, Caxias do Sul, Esmeralda, Santo Antônio das Missões, União da Vitória, no Paraná, e também Santa Cruz, no Rio Grande